A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos, amigos da Escola Bíblica Dominical e também Igreja Amada de Nosso Senhor Jesus Cristo, igreja militante, formidável como um exército com bandeiras. Hoje, estudando ainda o terceiro trimestre de 2020, essa lição especial, uma edição especial da CPAD, feito para esse tempo de pandemia do Covid-19 especial, que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E o subtítulo é A Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje, lição de número 9, datada de 30 de agosto de 2020, que tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. O textual está em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então, lição de número 9. A leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo de número 4, versículos do 8 até o 20, e também primeira carta do apóstolo São João, capítulo de número 4, versículo 4, e depois o capítulo 5 e versículo 5. Tá? O objetivo geral desta lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Também objetivos específicos seria, primeiro, ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Ponto 2 seria identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E o ponto 3, destacar quais as armas espirituais que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Glórias ao Senhor pelo seu infinito amor. Vamos ao comentário. Acompanhamos então nesses estudos como os reconstrutores de Jerusalém enfrentaram os opositores da obra de Deus e compreendemos que esta peleja, que o apóstolo Paulo chama de o bom combate, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, também ocorre hoje nos dias da igreja. A maneira como Neemias enfrentou os inimigos nos traz ensinos importantes. Vejamos. O tópico de número 1 vai falar qual a procedência destes ataques. Tópico 1.1 vai falar a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, vai chamar de dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Nós reconhecemos que é um inimigo invisível, mas sempre presente quando o assunto é oposição à obra de Deus em todos os tempos. Mas não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o nosso Deus. Ele nos ensina que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso quer nos dizer? Que não é contra o meu vizinho, não é contra o meu chefe, não é contra o meu cônjuge, não é contra os meus governantes que eu tenho que combater. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que usam essas pessoas para poder atrapalhar o bom andamento da obra do nosso Deus. Tá? Então, no tópico de número 1.2, vai falar qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta. Aí nós vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 10, que orienta: devemos tomar toda a armadura de Deus. Aí ponto A vai falar: resistir o dia mau. E o ponto B, ficar firmes. Não foi isso que Neemias fez para vencer? E se fizermos, igualmente venceremos.
Tópico 1.3. Nesta luta contra o inimigo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Tá? Em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E de fato, sem fé é impossível atuar no mundo invisível. Pela fé, grandes homens e mulheres de Deus, né, como está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 33 até a partir do versículo 35, vai dizer que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí continua, né, a grandeza que vários homens de Deus venceram, e nós também venceremos. Se mantivermos então a nossa confiança no Senhor também, nós venceremos esta batalha. Tópico 1.4. Nesta luta, as armas devem ser espirituais, como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glórias ao poderoso Deus. Ninguém pode contra o nosso Deus. Quando Ele quer fazer alguma coisa, se é dentro da vontade dEle, pelejarão, mas não vão conseguir derrubar. Tópico agora de número 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Tópico 2.1. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Né? Vemos em Neemias, no capítulo 4, versículo 2, que os inimigos os classificaram de fracos judeus. Para tentar o quê? Minar a fé de Neemias. Porém, como Josué e Caleb, né, que depois de espiar a terra prometida, eles falam, não, nós prevaleceremos, porque o Senhor vai na nossa frente, o Senhor é que prometeu. Né? Então, da mesma forma, nessa mesma fé, Neemias também não se deixou abater. Então, o importante é estarmos seguros. O que nosso Deus acha de nós e não os nossos inimigos. Tópico 2.2 vai dizer, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Aí nós vemos em Neemias capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 3, o versículo 1 vai falar que Sanbalate, ardendo em ira e muito indignado, escarneceu. Isto é, né, escarneceu, tratou com zombaria, e como Tobias, né, no versículo de número 3, desdenharam, dizendo que vindo uma raposa derrubaria facilmente o muro de pedra. Se por causa da obra de Deus, irmãos, estão escarnecendo de você, não desanime. Também escarneceram do nosso Senhor. Mas lembre-se, depois de ele se humilhar até a morte de cruz, Deus deu a ele um nome, aleluia, que é sobre todos os nomes, para que ao poderoso nome de Jesus todo joelho se dobre, tantos que estão na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos perseverar, Igreja de Cristo, nesta batalha que brevemente há de se findar. Glória a Deus. Tópico 2.3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. De fato, né, havia muito pó e pedras queimadas. Há sempre muito trabalho na obra de Deus. Igreja, não espere pelo seu pastor, faça alguma coisa na obra de Deus. Ele está voltando com galardões. Não podemos apresentar as nossas mãos vazias. Tópico de número 2.4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. O espírito, né, do pai da mentira, aquele que Jesus falou que nunca se firmou da mentira, que é mentiroso e pai da mentira, ele tem usado seus súditos para amedrontar. Jesus disse em Mateus 5,
11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e metindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não desanime, irmãos, vamos lutar pela causa da verdade. Tópico 2.5 vai falar: o inimigo usa como arma a astúcia. Sanbalate e Gessem maliciosamente convidaram Neemias para uma reunião de falsa paz. Porém, Neemias, com prudência, prudentemente recusou, dizendo: está muito ocupado na obra de Deus, naquela frase famosa, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer até vós. Então você, obreiro que está fazendo a obra de Deus, você está acima de todos. Então esta obra é muito superior a qualquer outra obra que alguém possa te chamar para fazer. Tá? Infelizmente, nós hoje vemos muito crentes e até obreiros, que estão fazendo o oposto que Neemias fez, estão preferindo as reuniões do mundo, as reuniões com grandes líderes, com grandes figuras da sociedade, ao invés de focar na obra de Deus. Okay? Não se esqueça, igreja, Satanás, ele se transfigura até em anjo de luz, como está orientado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Vamos ficar atentos. Tópico 2.6 vai falar: o inimigo usa como arma as ameaças. Muitos servos de Deus deixam de fazer a obra de Deus com medo das lutas que vêm, pois estão vencidos pelas ameaças do inimigo. Devemos fazer como Neemias. Ele colocou guardas. Lembra do guarda de Israel? O seu Deus é muito maior, muito poderoso, e ele garante, quando ele te chama para uma obra, ele garante a vitória. Agora vamos ao tópico de número 3, que vai falar: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Tópico 3.1. Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Olha o segredo aí. Nós também, dentro da vontade de Deus, vão pelejar contra nós? Vão pelejar. Mas não vão prevalecer. É Ele que prometeu isso. Então confia, servo do Senhor. Confia, igreja amada de Jesus Cristo. Vão se levantar? Vão, mas vão cair. Amém? Teu Senhor é forte e poderoso. Tópico 3.2. Os judeus venceram pela oração. Aí o ponto importante. Aqui é uma das armas que o crente não pode deixar de lançar a mão nunca. Então Neemias venceu porque falava com a pessoa certa. Deus, a oração. Tem alguma coisa te incomodando porque você está fazendo a obra de Deus? Fala com a pessoa certa. Fale com Deus como Neemias. Muitos crentes, infelizmente, procuram primeiro advogados, médicos, especialistas e deixam Deus por último. Contam seus problemas para todo mundo, menos para Deus. Meu irmão, não convém que isso se faça assim. Tá? Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que você necessita vos serão acrescentadas. Tópico 3.3. Devemos também orar. 1 de Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Jesus pede para nós perseverarmos em oração. Lembra Lucas 18? Ele falando, dando exemplo daquela viúva, e do juiz que não se importava com Deus nem com os homens, mas que atendeu aquela viúva porque ela persistiu. Então, devemos perseverar. O Espírito Santo também pede para perseverarmos em oração, como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios e Colossenses. Devemos perseverar em oração. É a vontade de Deus a nossa perseverança, não desistir nunca de falar com o nosso Deus, o que está acontecendo na obra, ou seja, dar o relatório do que Ele nos mandou fazer frequentemente. O Senhor manda a gente ensinar, manda apacentar, o Senhor manda a gente reger conjunto, reger a obra do Senhor, o Senhor manda a gente trabalhar na música e várias obras, fazer missões, evangelismo. Então Ele vai pedir conta, a gente tem que ficar falando com o Senhor: Senhor, o Senhor me pediu, eu estou fazendo, e o inimigo está se levantando contra a minha casa, contra a minha família. Então fale com Deus, persevere falando essas coisas com o teu Senhor. Tá? O que é então perseverar?
Ponto A vai dizer que é desvencilhar dos obstáculos. Os obstáculos que te impedem de orar. O que te impede de orar? O que é? O que está acontecendo? É muito trabalho, você chega cansado, você sai cedo demais. Você não pode deixar que essas coisas impeçam você de orar. Então, tire os obstáculos, os empecilhos de você orar. Ponto B é orar sem vontade. Como diz também o pastor Sérgio Brito, orar para ter vontade, né? Ora à vontade. Então, orar em todo tempo faz muito bem. Tá? Ponto C vai falar, é orar até que a resposta venha. Né? Como no caso de Daniel, ele perseverou 21 dias até que a resposta veio. Elias também, né? Lembra de Elias que ele orou 7 vezes, né? Lá encurvado, prostrado diante do monte? Né, e ficou pedindo, né, ao seu jovem que olhasse, ver se estava vendo algum sinal de chuva, mas não. Né? Somente depois da 7ª vez é que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! É Deus respondendo a oração. Vai acontecer contigo também. Persevera, que Deus vai te responder. Tá? Lembra que Jesus também, o apóstolo Paulo também, né, chegaram a orar por 3 vezes sobre o mesmo assunto. Então sempre deixou o exemplo que nós devemos orar o tempo todo sem desanimar nunca. Tá? Não se esqueça que o Espírito Santo, ele é que opera em nós o querer e o efetuar de Deus. Tá? É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E concluindo, façamos como Neemias, que obteve êxito. Em 52 dias a sua missão foi cumprida. Ele teve vitória sobre os seus inimigos. Os nossos inimigos também são muitos. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra nós, nem mesmo em tempos de crise, em tempos de pandemia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula. Amém.